Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto, sobre compressores de parafuso, mais ou menos o que eu já falei nas outras aulas. Só que aqui nós vamos ter uma mudança, porque esse compressor Atlas aqui, esse compressor chamado de compressor ZR, no caso que nós vamos estudar aqui, ele tem dois estágios. O que significa dois estágios? Ele vai ter lá o elemento de baixa pressão, que vai ser o primeiro, depois ele vai ter a saída do ar, que vai entrar no segundo elemento, para chamado de alta pressão. Então, nessa situação, o que a gente vai ter? Dois elementos, de baixa e de alta, só que eles não são assim, colocados em duas carcaças diferentes. Na realidade, eles são montados na mesma carcaça. E isso vai estar, então, um certo trabalho a mais para a gente fazer análise de vibração, porque vocês já viram que a gente já tem uma quantidade imensa de frequências para poder identificar, acompanhar os níveis de vibração, acompanhar a tendência dos pontos. Nesse caso, nós vamos ter como se fosse dois compressores num só, E o pior, tudo confinado numa caixa só. Então, uma transmissão aí é terrível, Então, essa aula a gente vou mostrar alguma coisa assim de análise, O compressor que eu vou apresentar para vocês não tem defeito, mas para vocês terem uma ideia, que os espectros que vão aparecer, eles são até bem definidos, as frequências depois que você calcula são bem definidas, mas sempre o problema da gente ter que acompanhar os espectros, Porque o nível global, a gente vê que engloba todo mundo, sempre é um sinal também importante, porque quando o nível global ele sobe, a gente vai procurar qual espectro que ele subiu e depois identificar qual é aquele componente de frequência e que subiu mais. Então vamos ver aí. Bom, então aqui temos aqui do lado esquerdo um esquema desse compressor que está aqui. Observe que nesse compressor nós temos um elemento aqui à esquerda, esse que está aqui, que vai ter todos os elementos, macho, fêmea, rolamentos, tudo independente, que é o de baixa pressão, que nós vamos chamar de LP, LP, Low Pressure. E depois aqui do lado direito, nós temos aqui como se fosse um outro compressor, ele vai rodar mais rápido do que aquele primeiro lá, que tem o macho, a fêmea, suas engrenagens, seus rolamentos, que é o que nós vamos chamar de HP, correto? High Pressure. Bom, vamos dar uma repassada então aqui para a gente entender melhor. Vejam que esses dois elementos, de tanto de baixa como de alta, eles são acionados por um único elemento, que é o motor elétrico. Então, o motor é único. E é feita a transmissão através do sincronismo de engrenagens. Então, observe que o eixo do motor ele vem e entra numa coroa. Essa coroa vai daqui até aqui. Então, é uma coroa, no caso, nós vamos ter um multiplicador de velocidade. Essa coroa, no caso aqui, ela tem 176 dentes, Depois nós vamos ver num filme no final, a coroa funcionando, os pinhões ali, vocês vão entender bem. Então essa coroa, vamos agora para o nosso de baixa lado pressão, LP, Em baixa pressão. Ela vai acionar quem? Vai acionar aqui um pinhão, Então esse pinhão, que tem um número de dentes menor aqui, ele vai aumentar essa rotação do motor, e vai aumentar bastante, O que esse pinhão vai acionar? Ele vai acionar o elemento macho, que tem aqui 4 lóbulos. E o macho, do lado de lá, tem o acionamento da fêmea, que nesse caso tem 6 lóbulos. Só que aqui nós temos, para não tocar um elemento no outro, o macho com a fêmea, os dentes não ficar batendo, não roçar, não ter batida lá, porque é perigoso machucar, desgastar o elemento, é colocado aqui embaixo duas engrenagens de sincronismo. Então essa engrenagem primeira aqui, ela vai
ser compatível com a rotação do macho. E essa de cá compatível com a relação da fêmea. Ou seja, ela vai ter uma relação de transmissão, né, 4:6. Né? Então isso aí vai fazer com que o sistema trabalhe no sincronismo. Tá certo? Então a mesma coisa vai acontecer do lado de lá. Temos aqui um pinhão aqui com número de dentes diferente lá do lado esquerdo, verdade? Então ele está aqui, ele vai acionar aqui o macho, que também tem 4 lóbulos, e aqui a fêmea com 6. E de novo, né, como aqui o número de dentes é menor de lá, a velocidade desse macho aqui, desse aqui, é maior do que a velocidade daquele de lá. Então, da mesma maneira, nós temos aqui embaixo o par de engrenagens de sincronismo. Correto? Bom, além do mais, esse compressor ZR, ele trabalha com ar seco, mas as engrenagens, tanto as engrenagens de acionamento como as engrenagens de sincronismo aqui embaixo, elas têm que ser lubrificadas, os rolamentos têm que ser lubrificados, né? Então nós temos uma bomba importante no sistema, porque se a bomba falhar, vai danificar aí as engrenagens, né? Uma coisa assim, uma bomba de óleo que está representada aqui pelo elemento intermediário aqui, ó. Aqui é o acionamento que vai ter com o sincronismo lá da bomba. E esse elemento, ele tem aqui um par de engrenagens e aqui embaixo um outro par de engrenagens. Bom, então se eu estou falando muito em engrenagens, nós vamos ter aqui muitas frequências de engrenamentos alto, né, na ordem de 5.000 Hz. Por quê? Porque nós vamos ter vários pares de engrenagem. Então, essa coroa aqui engrena com esse peão aqui. Então, aqui eu tenho um primeiro engrenamento. Mas essa mesma coroa engrena com outro pinhão. Então, como é a mesma coroa, embora o número de dentes do lado esquerdo seja diferente do lado direito, a frequência de engrenamento é uma só. Então, a frequência de engrenamento do lado de baixa pressão é a mesma frequência de engrenamento de baixa pressão. Então, nesse mecanismo que está aqui, grande aqui, nós vamos ter uma única frequência de engrenamento, mas com uma certa importância no sistema, e também vai o quê? Vai gerar uma vibração mais alta, né? Porque é um elemento relativamente grande no sistema, aí, né? Em tamanho de tudo. Bom, acontece que então eu tenho uma única frequência de engrenamento aqui, mas agora, passando aqui para o lado, esse lado aqui de baixa pressão, né? O estágio 1, eu tenho outra frequência de engrenamento aqui. Então, segunda. Agora passando para o lado direito, que é o de alta pressão, eu tenho outra frequência de engrenamento aqui de sincronismo. Então temos quanto? 1, 2, 3 frequências de engrenamento. Depois temos aqui na bomba de óleo uma frequência de engrenamento aqui na entrada e outra frequência de engrenamento aqui na saída. Né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Uma grande aqui, a segunda aqui no elemento de baixa pressão, a terceira no elemento de baixa pressão e 2 aqui no acionamento da bomba. Então nós temos aqui no caso 5 frequências de engrenamento, pessoal. É muita coisa, né? Outra coisa importante, temos todos os rolamentos, né? Tanto do lado de baixa pressão como de alta pressão, que vai ter que ser acompanhado, né? Para poder identificar a falha no compressor e assim por diante. Então, é uma quantidade muito grande de frequências de excitação que vão aparecer na carcaça da máquina. Então, o mesmo ponto pode pegar muita coisa, pessoal. Vamos ver então aqui para frente. Para acompanhar a vibração, né, a gente tem que calcular as frequências, e aqui a gente está usando a nomenclatura aqui, HP Heart Pressure, né, M macho. Então, por exemplo, aqui HP fêmea. Então aqui eu coloquei as frequências principais que devem ser calculadas para a gente acompanhar os espectros e as curvas de tendência. Então lá no motor, que é no acionamento, nós temos a frequência de rotação do motor, importantíssima,
a frequência de engrenamento principal, que é aquela da coroa lá de 176 dentes. Depois nós temos aqui no estágio de alta pressão, né? Estágio de alta pressão, nós temos que calcular a rotação do macho, a rotação da fêmea, a pulsação de carga. Lembra, pessoal, a pulsação de carga, que vai ser lá o número de entradas lá do macho, por exemplo, né? Vezes a frequência de rotação do macho, que é a mesma coisa que o número de entradas da fêmea, vezes a frequência de rotação da fêmea. Então, isso é a chamada frequência de pulsação de carga, certo? Frequência de pulsação de carga, ou também chamada frequência em inglês lobe mesh, né? Então, também chamada de frequência de pulsação de pressão, porque a pressão ela vai ser colocada na tubulação através dessa pulsação, relação o número de entrada, 4 no macho e 6 na fêmea. A mesma coisa é feita para o estágio de baixa pressão, certo? Então temos aqui a frequência de rotação do macho, a frequência de rotação da fêmea, a frequência de pulsação de carga do elemento de baixa pressão e a frequência de engrenamento do sincronismo. Depois, com relação àquela caixa, a região intermediária. Então, na região intermediária, nós temos as duas frequências de engrenamento entrada-saída e as frequências nos 3 eixos que trabalham ali. Correto? Então, tudo isso aí tem que ser calculado. A gente pode até fazer uma planilha no Excel, né? Para poder ter essas frequências, porque se, no caso aqui, a rotação é constante, mas se tiver um inversor de frequência, por exemplo, toda vez que mudar a rotação do motor, todas as frequências vão ser mudadas, né, em função, proporcionalmente à mudança que a gente tem lá no motor elétrico, ok? Então, nesse caso, foi feita uma planilha aqui, Excel, né, que foi baseada nesse desenho aqui. Tá certo? Então, nesse desenho eu já vou colocar as frequências, logo em seguida eu mostro a planilha aí. Então, vamos lá. O acionamento do motor, ok? 1780 mais ou menos RPM. Então, frequência de entrada 29,75 Hz. Tá? Esse motor aciona, então, essa coroa aqui. Essa coroa, então, agora vai fazer aqui o engrenamento aqui. Então, essa frequência de engrenamento está aqui em cima, ó. Certo? Essa frequência de engrenamento, 5.000 e tantos Hz lá. Então, frequência alta. Olha, se está em torno de 5.000 Hz e eu quero acompanhar o desgaste das engrenagens, é aconselhável você, pelo menos, ter a terceira harmônica no espectro. Então, lá no espectro de aceleração, né, que a gente vai ver o primeiro, o segundo e o terceiro harmônico lá da frequência de engrenamento, a gente talvez tenha que fazer um espectro de aceleração com fim de escala, por exemplo, em torno de 20.000 ou 20 kHz. Porque 20 kHz vai complementar lá, ó, vai pegar lá os 3 harmônicos da frequência de engrenamento principal. Correto? Então isso tudo tem que ser estudado no setup, né? Que o Fabiano deve ter falado lá nas aulas, ou não chegou, então ele vai falar sobre o setup do compressor. Ok? Bom, então passamos pela frequência de engrenamento principal. Tendo a relação de transmissão da coroa para o pinhão, a gente calcula a rotação do macho. Então, essa rotação do macho está calculada aqui, né? Que corresponde, então, à rotação daqui. Tendo aqui, então, 4 e 6, né? Se eu multiplicar a rotação do macho por 4, eu tenho a frequência de pulsação de pressão. Né? Então, essa pulsação que está quase 500 Hz, está aqui, ó. Lobe mesh que está aqui. Correto? E tendo aqui a relação de 4 para 6, eu determino a rotação da fêmea, que está aqui embaixo, 83 Hz aqui, ó. Com isso, eu tenho as frequências que são geradas agora nos elementos aqui de baixa pressão. Então, isso tudo é usado para quê? Para depois determinar as frequências do jogo de rolamento aqui em cima, dos rolamentos que estão aqui embaixo, dos rolamentos que estão para baixo aqui. Aí, ó.
Tudo isso aí é função das rotações. Está vendo que os rolamentos vão gerar outras frequências, né? BPFO, BPFI, FTF, BSF, assim por diante. O mesmo vai acontecer do lado direito. Lá do lado direito, nós vamos ter agora os elementos, né, com rotações diferentes, certo? Então a frequência de engrenamento aqui é a mesma que do lado de lá. E agora com esse número de dentes aqui, o número de dentes aqui da coroa, eu determino qual é a rotação do macho, certo? Essa rotação do macho está aqui, né? 183 Hz, isso aqui. Tendo a fêmea aqui com 6 elementos e o macho com 4, eu determino qual é a rotação da fêmea, que está aqui embaixo. Ó. Certo? Então, tendo agora 4 machos, 4 elementos, vezes a rotação do macho, eu tenho a frequência de pulsação de carga desses 2 elementos que está aqui, né? Que vai dar um outro valor diferente daquele primeiro que está lá. Depois ainda tenho, no sincronismo, calcular a frequência de engrenamento aqui. Esqueci até de falar lá do lado esquerdo, né? Dando uma olhada lá do lado esquerdo lá, observe aqui que ele está aqui, a frequência de engrenamento está aqui embaixo. Ó. Certo? Então a gente tem essa condição de trabalho de elemento de alta pressão. Então isso na realidade eu tirei da onde? Porque foi feita uma planilha no Excel. Aqui nós estamos com 13 harmônicos, né, das frequências principais. As frequências principais são essas que estão no 1 aqui, né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, a rotação do motor, aqui a frequência de engrenamento principal, né? 5.236, aqui a rotação do macho 180, aqui a rotação da fêmea em torno de 120, isso aqui no elemento, né? Cada elemento. E assim vai, engrenamento, baixa pressão, alta pressão, é uma quantidade grande. Observe que aqui a gente tem aquele mesmo problema da frequência de coincidência que foi falado anteriormente. Aqui, por exemplo, vamos supor aqui, ó, esse amarelinho aqui, ó, 361. Ele é o segundo harmônico da rotação do macho, certo? No elemento aqui de alta pressão. E aqui ele tem aqui amarelinho de novo aqui, ó. Então o que está dizendo aqui? Que o segundo harmônico do macho vai coincidir com o terceiro harmônico da fêmea, lógico, porque a relação é 4 elementos num e 6 no outro, então 4 e 6 dá 2 para 3, né? Então aqui é o segundo e o outro o terceiro. Isso a mesma coisa vai acontecer com altas frequências. Então isso tem que ser analisado lá no ponto de medida, certo? Quando você tiver em cima, no ponto de medida, quando você tiver lá em cima do mancal, aonde está o eixo do macho, por exemplo, né? A gente pega melhor as coisas que estão ali, os rolamentos que estão ali, as velocidades. Se eu tiver lá no lado da fêmea, vamos tentar pegar lá a velocidade da fêmea, os seus harmônicos, os rolamentos que vão gerar com aquele eixo, assim por diante. Não há necessidade de você fazer 3 aqui, né? Eu acho, por exemplo, a gente trabalha, eu, por exemplo, trabalho até com 4, assim, ó. Daqui para cima, 4 para cima, já é o suficiente para fazer uma análise de vibração. Ok? Então vamos lá. Aqui, agora nós vamos apresentar aqui um espectro, né? Esse espectro aqui, as vibrações estão até relativamente baixas, que foram medidas no ponto 3 da direção horizontal. O ponto 3 é esse ponto aqui, no mancal aqui aqui, ó, ponto 3 aqui, né? Então, nessa região da engrenagem aqui. Só que aqui, nesse espectro, né, ainda não está aparecendo a frequência de engrenamento, porque teria que aumentar o range aí. Frequência é mais de 5.000, né, Hz, 5.000 e tantos. Mas o que nós temos aqui que podemos observar? O espectro é um espectro bem definido. Ele não tem carpete, as frequências têm boa resolução, estão praticamente uma linha. E a gente tem que colocar o cursor para definir quem que é. Tá certo? Então o que apareceu aqui? Apareceu a frequência de pulsação, tanto do estágio 1, que é o de baixa pressão, como do estágio 2 de alta pressão. Correto? Então, a gente tem uma família de vermelhinhos, tá? Por exemplo, aqui é vermelho, né? Aqui vermelho.
aqui vermelho, e tem uma família de verde, né? Que está aqui, ó. Aqui embaixo tem algumas coisas pequenininhas, mas vamos destacar aqui, ó. Do lado aqui tem, ó, um verde, aqui tem verde, e assim por diante. Então, o que acontece? A gente define quem que é. Às vezes, o que vai acontecer? Daí a pouco sobe alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, né? Então, a gente tem que verificar por que subiu. Pode ser uma frequência de coincidência, né? Pode ser a frequência de lobo, lá de lobe mesh, a frequência de pulsação de pressão. A gente tem que verificar isso. Aqui no quadrinho, então, eu coloquei mais ou menos as frequências que apareceram aqui, né? Aqui no de alta pressão, né? A frequência de pulsação, 722. Depois nós temos aqui os harmônicos dela, né? Então, o de alta pressão. E do lado de cá, a frequência de pulsação embaixo, que é quase 500 Hz, e seus harmônicos que estão contidos nesse espectro que está aqui. Ok? Então, vamos ver mais um espectro. Ponto 10. Veja que é mais ou menos parecido, né? Por que é parecido? Porque tudo é colocado tudo na mesma caixa, né? Então, o ponto 10 está aqui, ó, no elemento de alta pressão. E ele está aqui em cima aqui do macho aqui. Certo? 9 e 10 mais ou menos junto, nesse mancal aqui. Que é um lugar bom para você pegar os rolamentos que estão aqui. O que apareceu aqui? Apareceu a rotação do macho, que está em cima do, né? E harmônicos dele. Né? Você veja que está o cursor verdinho aqui, né? Aqui tem de novo alto aqui, então pode ser um harmônico mais alto de alguma coisa, né? Temos aqui tudo isso relacionado com a rotação, que pode ser aquelas frequências coincidentes, ok? Mas o nível também está relativamente baixo. Observe que aqui eu tenho uma situação em que o espectro ele até tranquilo para analisar. Agora a pessoa tem que ter uma certa paciência para poder fazer análise. Por exemplo, depois pode fazer um zoom nessa região aqui, ó, analisar o que essas frequencinhas baixinhas aqui que estão se repetindo, né? Quem que é essa frequência e assim por diante. Vamos ver mais o espectro. Ponto 6. Ponto 6. O ponto 6, ele está aqui na região já, né, desse engrenamento aqui da bomba. Agora, por que eu coloquei esse ponto 6? Porque é interessante, quando você tem uma máquina muito compacta, às vezes você tem energia de vibração, vamos supor, ela está sendo gerada num determinado ponto por um determinado elemento e ela se propaga para a estrutura. Agora, nessa propagação, se lá uma determinada região, né, esse equipamento, tiver uma frequência natural próxima dessa frequência gerada por um outro elemento, aquela parte da máquina vai vibrar mais forte, mas a fonte não é lá, entendeu? Então a gente fica de olho isso aí. Não medir em lugar muito de chapa, essas coisas tem que medir onde são pontos bem rígidos. Então nesse ponto 6 que está aqui, o que apareceu nesse ponto 6? Apareceu o nível de vibração alto aqui. Esse nível de vibração alto, observando essa tabelinha que está aqui em cima, que eu coloquei aqui para identificar as frequências, ela representa essa frequência aqui, ó, 1994 Hz, próximo de 2000 Hz, que está aqui embaixo, ó. Então isso aí representa para a gente o quarto harmônico da frequência, está aqui, ó, o quarto harmônico da frequência de pulsação de carga, certo? Que deu 10.7 Hz. E o 10.7 Hz, o que aconteceu nesse 10.7 Hz? Ele é um nível alto, acima de 10 é um nível alto, e está numa frequência próxima de 2 kHz. Então, qual a interpretação que eu dou para isso, pessoal? A interpretação é o seguinte: eu tenho um nível de vibração alto, né? Um nível de vibração bastante alto, numa frequência muito alta. E isso tem uma energia de vibração grande que pode quebrar a máquina. Correto? Como a gente não tem, né, um alarme, alguma coisa já pronta, a gente que faz a análise de vibração deve chamar atenção para todo e qualquer ponto que a vibração ficou relativamente alta. E isso a gente vê lá na tendência, que eu não mostrei a tendência aqui, mas na tendência pode ter subido a vibração no ponto 6.
Mas a gente deve chamar atenção no relatório. Então eu coloquei aqui, ó, ponto 6 em alarme. Para assustar mesmo. Porque se a gente não colocar nada, né, não tiver nenhuma discussão, a máquina quebra, quem que é o culpado? O pessoal da vibração. Pô, o cara mede lá o compressor todo mês, não viu nada e agora quebra, dá um prejuízo louco aqui, arrebentou o elemento, nossa, estragou tudo. Vai cair em quem? Vai cair no pessoal da preditiva. Então, se não quiser colocar alarme, que é uma coisa forte, né? Coloca atenção, né? Atenção! Eu estou medindo, por exemplo, todo mês, eu quero medir daqui 15 dias. Coloca na programação da manutenção, aí da preditiva, para mim voltar 15 dias para ver se melhorou ou não. Outra coisa importante, essas frequências que vão gerar um nível na frequência no caso da frequência de pulsação de pressão, elas variam com a carga do compressor. Se o compressor está mais aliviado, se ele está mais sobrecarregado, ou seja, se a pressão lá interna é maior, pode ser que ele aumente o sistema. Então, toda vez que você for medir o compressor, você anota lá no caderninho para depois colocar no software, naquele dia da medida, qual é a carga, né? Então, a carga geralmente está 80%. E correlacionada com a carga, tem lá uma marcação da pressão, tantos bar, né? Então, nesse dia eu medi, estava 80% da carga, a pressão tantos bar. Para você anotar, porque quando você, vamos supor, daqui 15 dias você vai lá, isso aí que estava alto com 10 cai para 5, aí o pessoal vai gozar, fala, pô, mas não estou entendendo, você mandou, falou que estava em alarme, agora caiu de 10 para 5. Pode ser que quando você mediu que caiu de 10 para 5, ele estava aliviado de pressão, né? Então essas coisas a gente tem que ficar esperto, porque se você não ficar esperto, né, a gente acaba dançando aí na parte de análise de vibração. Aqui um outro ponto mais ou menos que aconteceu, né? Agora o terceiro harmônico da frequência de pulsação de um outro elemento, né? O caso aqui com 9,6, né? Que deu esse que está aqui, que eu também coloquei como sendo alarme, né? Agora esse ponto aqui já é um ponto lá na região, né? Naquele ponto aqui onde que eu tenho os mancais certinho, né? Então chama atenção. Ponto número 9, em 2 vezes a frequência de pulsação de pressão, o nível está alto, toma atenção, as mesmas coisas que eu falei anteriormente. Sempre alertar de alguma coisa, né? Às vezes a gente vicia e fala, tá bom, mas um dia quebra, fala, você não mediu, não viu nada, né? Então cuidado. Bom, esse aqui é um relatório de rotina, né? Que eu fiz aqui em PowerPoint. Lá no caso, eu aconselho vocês pegar um caderninho do lado, tudo que vocês estão vendo no Spectre, fazendo lá do compressor, vai anotando, né? Aí você faz uma folhinha lá no Word, 1 ou 2 folhinhas, coloca lá, relatório da medida do dia tal, o compressor com tantos por cento de carga, pressão tanto, né? Conclusões importantes. Aí você coloca alguma coisa que você achou. Então, por exemplo, eu coloquei aqui como se fosse um recado, né? Seria uma conclusão. Para alertar alguma coisa, né? E aí alertar aqui, por exemplo, o seguinte. No ponto 6, encontrei o nível de vibração acima de 10 na pulsação de carga, no quarto harmônico da pulsação de carga. Então, vamos colocar essa máquina em atenção aqui, alarme, né? Vamos dizer assim, o mais interessante talvez seja atenção aqui. Aí vai ser sugestão, medir, né? Aí escreve lá o que você recomenda. Recomendo medir daqui 15 dias, certo? Ou, se esse compressor você mede ele de 2 em 2 meses, você quebra a periodicidade no meio. Vamos medir daqui um mês. Sempre chamar atenção, pessoal, tá? Sempre chama atenção. Bom, então a gente vai, né, encerrar essa nossa aula aqui sobre o compressor ZR, né? Nós vimos então que nem falei ainda dos rolamentos. Se eu falar rolamento, eu vou ficar, né, até doidão para não espantar vocês. Mas tem que calcular os rolamentos. Mas os rolamentos, se você entra lá no software, né, você vai cadastrar o rolamento. Então você vai colocar o número do rolamento, vai colocar a rotação daquele eixo lá, por exemplo, a rotação do macho, e ele vai automaticamente registrar as frequências. E quando você estiver analisando o espectro do envelope ou o espectro de aceleração, você chama na tela aquelas frequências lá daquele rolamento e vê se tem um nível, né, na frequência BPFI e BPFO e se a tendência subiu para poder escrever alguma coisa também sobre os rolamentos, ok? Então a gente vai encontrar depois
The Gardner-Denver air end is a two-stage oil-free compressor unit. Both compression stages comprise male and female rotors with a special protective coating. There's no physical contact, either between the matched rotor pairs or the rotors and the air end casing. Everything is separated by a precisely engineered air gap. The male rotors of both the first and second stages are driven by a single main gear at the back of the air end. Helical timing gears at the front of both sets of rotors ensure perfect synchronization is kept between the rotor pairs at all times. This means no oil is needed to seal the compression process, making this air end a perfect solution where oil-free compressed air is a critical requirement. Oil never enters the compression chambers, but is used to keep gears and bearings lubricated and cool. Special seals between the rotors and bearings prevent air passing into the oil system and oil passing into the compression chambers. Hot oil drains to an oil reservoir located below the air end via two oil return pipes. The hot oil is then pumped to a cooler and returns to the air end via an oil filter. A pressure relief valve fitted to the front of the air end ensures that oil pressure doesn't exceed 2.5 bar or 36 psi.